Graças a Deus a padaria fica perto da minha casa e por isso quero mostrar para vocês como é comprar pão aqui em Cuba. Deixa eu explicar uma coisa. Essa é a caderneta de abastecimento, então você pode comprar a quantidade de pães dependendo de quantas pessoas estejam inscritas nesse caderno. Ou seja, se tem 2 pessoas, você vai poder comprar somente 2 pães. Cada um custa 75 centavos. Chegamos na padaria e olha, graças a Deus não tinha fila. Geralmente isso aqui tá lotado de pessoas. E olha como funciona. A mulher pega o caderno, anota o dia de hoje para você não vir de novo pegar mais pão. E esse é o pão que o governo vende para nós, racionado e ainda 2. Porque na minha casa tem 2 pessoas. Pois é, galera, se vocês não sabiam, o pão em Cuba... O vídeo que vocês acabaram de ver, e tem algumas explicações aqui. Vamos falar sobre os hermanos. Existe uma grande diferença entre a Cuba e Angola. Sei que muitos não querem falar disso, sei que muitos às vezes se esquivam sobre essa questão da Cuba, sobre o problema que a Cuba enfrenta. É um assunto que, na minha visão, tem que ser discutida sempre que puder. Não é ser advogado do diabo, não é querendo... defender o indefensável. Angola não está bom, sabe? Angola é um país que está fudido, mas tem muita gente que fica comparando Angola com Cuba. Neste vídeo a gente vê nitidamente como é o controle que o governo cubano acaba tendo com as coisas até básicas que a população precisa. E é absurdo o tamanho do controle, até pão, entendeu? Eu não sei se Angola já teve um período igual de controlar até o pão que a gente bota na nossa boca, controlar o leite, não sei. Angola é um país que é muito corrupto, tem muitos desvios, muitos problemas, mas ao ponto de controlar pão é complicado. Então fica até o final do vídeo, vamos discutir um pouco sobre essa questão toda da Cuba e Angola, já que muitas pessoas se interessaram bastante sobre Angola em Cuba. Alguns ficaram a comparar a Cuba e Angola, dizendo que a Cuba é 10 vezes melhor que Angola. Em que quesito? Essa pergunta que eu estou a fazer é real, é real mesmo. Todos os relatos que eu vi sobre cubanos, a forma que eles saíram lá do país deles, é absurdo o tamanho de sacrifício. Até o governo não permite que as pessoas saiam. Lógico, Angola está caminhando para isso, né? Surgiu notícias no passado de que Angola provavelmente poderia proibir a saída de angolanos do país, mas só se ouviu mesmo. Não sei se aquilo foi verdade ou não, mas quase todos os veículos de comunicações noticiaram aquilo e sim, é um motivo para se preocupar. Angola está caminhando para aquele rumo que a Cuba está, mas Angola não é como Cuba, entendeu? Ou Cuba não é como Angola, a Cuba está fugida. Inscreva no canal, sou Nundalino, você me acompanha a partir do canal 41, vamos discutir sobre essa questão. Se a gente olhar para um ângulo de ver aqueles cubanos que acabaram saindo da Cuba, quase 90% dos cubanos que estão aqui em Angola são pessoas que não falam sobre como o país deles é, como o país deles funciona. O que a gente mais sabe sobre a Cuba é aquilo que nos foi vendido antigamente, que se perpetua até os dias atuais. Só que atualmente também temos a possibilidade de ver um outro lado da história, que acaba a ser vendido pelas pessoas que viajaram e pelas pessoas que vieram de lá e explanam tudo na internet. Graças à internet a gente começou a ter uma visão diferente sobre a Cuba, começamos a ter propriedades para investigar sobre como o nosso país, comparado aos outros, funciona. Temos a possibilidade hoje em dia de conhecer uma Cuba totalmente diferente daquilo que nós estamos acostumados. Pessoas que conhecem a Cuba pessoalmente, principalmente aqueles angolanos que foram lá a mando do governo, acabam nos vendendo uma visão totalmente diferente. E aqueles que falam na internet sobre a Cuba, né? Deles fugirem da Cuba, está me dando arrepio isso, é? Deles fugirem da Cuba e... A gente é higiênico. Deles fugirem da Cuba, o processo todo. Por exemplo, uma cubana que eu poderia falar dela, do processo bem longo que ela teve de trazer a família, é a Lulu. É uma amiga também, né? Que, segundo ela, já teve contato direto com a cultura angolana. Muito legal, muito show. Um abraço para a Lulu. Então a gente consegue olhar a visão de que existe uma interpretação que a gente pode tirar em tudo isso. Mas com este vídeo, a gente acaba olhando uma visão sobre a Cuba que muitos preferem ignorar. Principalmente aquela galera ali que, sobre todos os assuntos, querem tomar partido, direita ou esquerda,
centro ou lateral. Não toma partido, tens que olhar do jeito que as coisas são. Angola, por exemplo, é um país onde existe muita pobreza, muita corrupção, como eu já tivera dito. Existe também muito... como é que eu vou falar? Não existe... Não há educação, não há escolaridade, entendeu? Mas, para alguém que é visionário, consegue observar uma ponta do iceberg da prosperidade que, se trabalhar com muita força, vai conseguir. Desde que eu conheci a Cuba, por exemplo, uma visão que eu pude ter sobre a própria Cuba é que lá não vem imigrantes. Eu falei imigrantes no sentido da palavra, do tipo, vou para Cuba mudar de vida. Não tem. As pessoas não vão para Cuba para mudar de vida. Entendeu? As pessoas vão para Cuba para passear e conhecer o país. E o governo já tem um itinerário para aqueles estrangeiros que acabam entrando para aquele país. Do tipo, fica em Havana e anda com os taxistas. E os taxistas também já são instruídos. Olha, quando você levar um imigrante, um estrangeiro, um turista estrangeiro, tenha atenção para não lhe levar em lugares Y e em lugares X. Entendeu? Não vejo imigrantes lá. Já Angola, com muitos problemas que tem, ainda existe porta. É aquilo que meu brother disse. Num país, se você não vê chinês, então lá não tem prosperidade. Num país, se você não vê chinês, então lá não tem prosperidade. E uma das coisas que mais tem aqui em Angola é chinês. Chinês do bem, chinês do mal, aqueles que eu sempre venho trazer aqui no canal, mas tem chineses. Tem zucas, trabalhando bastante. Os brasileiros você les encontra mais na construção civil, são engenheiros mais. E muitos deles também acabam entrando na agronomia, também na mineração. Portugueses estão em todos os setores, são basicamente dono de monopolizaram certos setores. Você encontra franceses que investem muito na produção de bebidas alcoólicas, por exemplo. Não sei qual é o problema deles. Esse prédio cheira mal. Olha só, boa de pichação, mas vive pessoas aqui, veja só isso. Dá a cheirar mal aqui. Mas o quê? Então, aqui tem todo tipo de estrangeiro. Aqui tem turco, só para vocês terem ideia, tem turco. Libaneses já não se fala. Também libaneses, né? Um país que está sendo em constante guerra com a ideologia de sempre, blá blá. Então, estarão em toda parte do mundo. Mas, cara, você não vê essa pessoa que eu estou a falar aqui. Na Cuba, nem por noticiários, nem por relato dos próprios cubanos. Estrangeiros que vão na Cuba são turistas. Não empreendem. E todo indivíduo que empreender na Cuba terá um controle absurdo do governo. Não consegue lucrar com o seu próprio investimento, com a sua própria empreiteira, não consegue lucrar. E é sempre obrigado a falir. Por quê? Porque um cenário como esse, onde a pessoa, para poder comer um pãozinho, precisa de uma caderneta, equitativamente, de quantas pessoas tem em casa, isso é um total absurdo. Eu aqui em Angola posso ir na padaria, ninguém quer saber se eu tenho quantas pessoas em casa. O que eles querem é vender. Aquilo que eu falo, Angola não é defender o diabo, né? Não estou a defender o diabo. Mas existe uma grande diferença entre socialismo e comunismo que deu errado. Mas as pessoas sempre preferem ligar diretamente, sem analisar pontos chaves, o socialismo puro com o comunismo. Entendeu? Em Angola, por exemplo, é o socialismo marxista, não o comunismo. Temos aqui uma farda de democracia e a gente sabe... Não vou. E a gente sabe que o comunismo, muitas das vezes, quando dá certo, é misturado com capitalismo, entendeu? No sentido de, por exemplo, a China, politicamente comunismo, mas as suas políticas econômicas são capitalistas. Qualquer um com visão lá na China consegue lucrar, consegue fazer dinheiro, consegue... Na Cuba não. Então a Cuba não está assim porque os cubanos querem que aquilo esteja assim. Existe todo um contexto por trás dessa grande desgraça da Cuba.
Eu conversei há pouco tempo com alguém que viveu na Cuba por muito tempo. Ele estava lá para estudar, ele disse assim, a Cuba, quando você chega no aeroporto, você está nos anos 60. Até meu cunhado também disse isso ontem, me falou isso também. Então os angolanos já estão a conhecer que realmente é Cuba. Entendeu? Uma das coisas que eu gosto nos angolanos é a capacidade de não tomar partido por tudo. Angolano não toma partido à toa. Não toma. Angolano pode ser de esquerda. Se tiver que criticar a esquerda, ele critica sem peso de consciência. Angolano pode ser de direita. Se ele tiver que criticar a direita, critica sem peso de consciência. Então isso eu acho que isso é bom por causa das portas que esse tipo de pensamento acaba dando para nós. Só que muita gente não entende quando o angolano vem aqui explanando sua opinião sobre alguma coisa. Pensa logo que o angolano está a tomar partido. O angolano não toma partido à toa. O angolano toma partido quando ele vê que tem alguma coisa a ganhar. Vamos supor que ele quer seguidor tipo de esquerda. Elogia um monte a esquerda. Quer seguidor de direita. Elogia um monte os seguidores de direita. Então, mas, para o resto dos angolanos, isso não importa. A esquerda, a direita, tudo faz merda. O que importa é o que está aí, o que dá para ver. Isso é a parte boa que eu gosto na política angolana. Entendeu? Se bem que agora está começando a nascer células dentro dos partidos políticos que acabam acreditando que o partido político é um culto. Entendeu? Deixam de lado o nacionalismo e acabam abraçando mais as políticas do partido. Isso é errado. Isso é errado. Quando você abraça mais as políticas do partido do que as políticas do próprio Estado, quer dizer que você não é patriota. O patriotismo vai muito além de ser de esquerda ou de direita. Então, quando é para elogiar, a gente vem dar opinião, mas quando é para criticar também, a gente vem e bota na lata. E eu vos digo aqui, a Cuba é um país fudido. A ideia foi dada, a ideia foi passada, as instruções também foram entregues. Angola não é mil maravilhas, Angola está muito longe de ser mil maravilhas, mas os pontos abordados aqui levem em consideração sempre que vocês tiverem a fazer uma avaliação, principalmente sobre a comparação sobre Cuba. Porque, cara, onde você encontra um país que os cidadãos lhes é controlado tudo o que eles ingerem, mas não de uma forma assim positiva, cara, isso não é legal. Então isso aí, meu parceiro, Angola não é mil maravilhas, está a caminhar para onde a Cuba está, mas ainda não chegou lá. Inscreva no canal, ative as notificações. Agradeceria bastante se deixasse o seu like, assim o YouTube entende que você tem gostado dos vídeos e recomenda para mais gente. Nos vemos na próxima. Tchau.